Muito bem, rapaziada, estamos começando o Desperta SL hoje, segunda-feira, 12 de junho. Tudo bem com vocês por aí? Quem tá chegando, são 7 horas da manhã, horário de Brasília. Estamos ao vivo, diretamente dos nossos estúdios. Para quem acompanhou o programa na semana passada, estávamos viajando, o programa estava em Buenos Aires. Não fizemos programa na quinta e na sexta. Por quê, Jimmy? Porque a gente precisava fazer o quê? Dormir um pouco. Aproveitamos o feriado para dormir um pouco, claro, descansar um pouquinho também, mas estamos de volta, avisa todo mundo aí, se você está chegando agora nos nossos comentários, pode deixar o seu like, seja lá a plataforma que você estiver acompanhando o nosso programa. Vocês sabem também que podem ouvir o nosso programa apenas pelo áudio, né? Quem estiver acordando hoje de manhã aí, cedinho, fazendo café, arrumando a galera para ir para a escola, se arrumando para ir para o trabalho, quem já está no busão, quem já está no metrô, quem está dirigindo, pode ficar só com os ouvidos atentos. Se você está dirigindo, pelo amor de Deus, não vai ficar olhando o programa enquanto você dirige o seu carro, né? E fazer aquele pedido básico agora no começo, além do like, se você puder inscrever-se no nosso canal, né? Aí no canal do ICL, no canal do Eduardo Moreira, e também faça aquela gentileza matinal também, se você está vendo na reprise, pode fazer isso também, tranquilamente. Pega o link e manda o link para os seus contatos lá no WhatsApp, lá no Telegram, coloca nas suas redes sociais, porque o programa está se expandindo e a gente, claro, está buscando cada vez mais audiência, porque você sabe, o Desperta, você conhece, você começa amanhã muito bem informado e mais esperto. Tudo bem, galera? Então vamos lá, ó. A gente vai fazer um giro pelo que está acontecendo no mundo hoje, mas hoje a notícia mais importante do planeta, claro, não a mais importante, mas a mais relevante em termos de imprensa, né? Sendo repercutida no mundo todo aí, é a morte do ex-premier italiano Silvio Berlusconi. A gente vai dar uma passada geral aqui sobre essa notícia de hoje, né? O Silvio Berlusconi estava internado nos últimos dias aí, padecia de uma leucemia, estava internado num hospital em Milão. Nas semanas que passou até teve uma recuperação mais ou menos rápida, né? Apareceu publicamente, fez um discurso público, aquela coisa toda, mas pelo que já se sabia, a doença já estava em estado avançado e o Silvio Berlusconi acabou tendo a sua morte anunciada na madrugada do Brasil de hoje. Já é capa, claro, de todos os jornais europeus. A gente vai mostrar aqui os principais jornais italianos, também os jornais brasileiros, alguns jornais de outros países da Europa, e o Berlusconi é uma figura importantíssima para o Brasil também. Eu vou mostrar aqui para vocês duas notas importantes que saíram na revista Veja em 2015, que se referem a Jair Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, eu já comentei sobre isso em algumas outras conversas que a gente teve, tanto aqui no Desperta quanto nos programas do ICL, mas para vocês terem uma ideia como o modo Berlusconi de fazer política, perdão, nas últimas décadas no mundo influenciou também a política aqui no Brasil, infelizmente, né? E também nos Estados Unidos com o Donald Trump. Trump, que aliás está encrencado lá, né? A gente vai para os jornais americanos também ver um pouco da encrenca do Trump. Vamos lá então, gente. A principal notícia do dia hoje, né? Também, claro, está nos jornais brasileiros, aqui na capa do site G1 das organizações Globo. Ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morre aos 86 anos. A informação foi confirmada à agência de notícias Reuters por duas fontes próximas ao político. Essa notícia saiu hoje de madrugada, né? Próximo das 5 horas da manhã. Ainda havia uma dúvida, né? Não tinha um comunicado oficial, mas agora já é um comunicado oficial. A família já está no hospital, já foi feito um comunicado e já está espalhado por todos os jornais da Itália, né? A notícia da morte do Silvio Berlusconi. Vamos lá ler o resumo do que o G1 deu aqui, ó. O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morreu aos 86 anos da manhã desta segunda-feira, 12, né? Lembrando que na Europa já é manhã de segunda-feira, a gente recebeu a notícia aqui no Brasil na madrugada, né? A informação foi confirmada à agência Reuters. Bom, isso aqui já está confirmado oficialmente, na verdade. Berlusconi estava internado no Hospital San Raffaele, em Milão, acompanhado de sua esposa, Marta Fascina, e seus filhos, segundo informações da mídia italiana. O político foi diagnosticado com leucemia e nos últimos meses sofria também com quadros de infecção pulmonar. No último dia 5 de abril, foi hospitalizado para tratamento da doença e permaneceu no hospital por mais de um mês. Há 2 dias foi internado mais uma vez para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde voltou a piorar rapidamente e ele não resistiu.
Vamos dar uma olhada na capa dos jornais italianos aqui. Isso aqui é a capa do jornal La Repubblica, um jornal editado e que circula com mais força na capital da Itália, né? Em Roma. La fine di una era. Vários jornais do mundo todo estão levando isso, encarando isso como o fim de uma era política. E de fato tá, pessoal? É o fim de fato de uma era política. Na Itália, acredita-se, né? Ou vai se colocar esse ponto da morte do Berlusconi como o fim do que se chama de Segunda República, né? A gente tem aí, historicamente, uma primeira república italiana, que é considerada a república fundada depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a partir principalmente da Constituição Italiana de 1946, tá? E aí temos aí o fim dessa primeira república com o quê? Com a Lava Jato italiana, né? A mãos limpas, a Operação Mani Pulite, aí nos anos 90, historicamente, os historiadores consideram que a mãos limpas ela acabou com essa primeira república italiana, foi uma operação anticorrupção, da qual a Lava Jato se espelhou aqui no Brasil, na Itália também com seus vários problemas, né? Como aconteceu no Brasil também, mas o fato é que, em um primeiro momento, essa operação anticorrupção na Itália acabou com os partidos tradicionais da Primeira República, os partidos foram refundados, mudaram inclusive o nome, né? Teve uma reformulação profunda dos partidos italianos na época, e nessa reformulação surgem figuras como o Berlusconi. Então ele é considerado até um dos grandes fundadores políticos dessa Segunda República, e agora os jornais italianos estão encarando a morte do Berlusconi como o fim dessa grande Segunda República Italiana, que vem lá desde o começo dos anos 90 até o dia de hoje que a gente tem essa notícia, né? Então, o fim de uma era. O La Repubblica aqui intitula como Morto Silvio Berlusconi, tinha 86 anos, se ne va un pezzo di storia italiana, ou seja, se vai um pedaço da história italiana, né? E aí o La Repubblica aqui caracteriza um pouco mais o Berlusconi, né? 3 vezes premier, fundador do partido Forza Italia, né? Que foi um dos partidos mais importantes da Itália nos últimos anos aí, e de um império televisivo que aveva plasmato, né? Que um pouco moldou, né? O imaginário nacional italiano por mais de 20 anos, né? O Berlusconi, lembrando que ele era tradicionalmente, antes de entrar na política, um construtor na Itália, né? Era um cara que fazia empreendimentos imobiliários e também um cara que criou uma rede de TV italiana. Aliás, o jeito que o Berlusconi criou a rede de TV dele é bastante curioso. Na Itália, você tem uma televisão pública muito forte, como todos os países europeus, e era proibido, na época, nos anos 80, quando o Berlusconi criou a sua rede, você ter redes nacionais de televisão. Então o Berlusconi ele tinha um canal pequeno em Milão, que era transmitido ali localmente, né? E ele fazia o seguinte, ele mandava fitas, na época, eu não sei se era um VHS já, mas enfim, fitas, né? Com programas gravados, para várias outras redes menores da Itália, e combinava com essas redes de tocar o mesmo programa, colocar o mesmo programa no ar, no mesmo horário, nos mesmos dias, nessas outras redes locais. Então, desse modo, ele criou uma espécie de rede de televisão nacional, meio pirata ali no começo, driblando a legislação. Aliás, driblar a legislação era uma coisa que o Berlusconi sabia fazer muito bem, né? Fez ao longo da vida toda dele. Então, um pouco com isso, é um embrião da grande rede nacional dele. Depois essa rede é liberada, né? E tem vários canais. O canal mais importante dessa rede é o Italia Uno, né? O nome da rede é a rede Mediaset, né? Que tem braço televisivo, mas tem braço de cinema também, de série, enfim, é um grande império da mídia, né? Na Itália e não só, né? Vamos aqui para a capa do Corriere della Sera, jornal que é editado em Milão, né? Corriere della Sera, que é o Correio da Tarde, não o Correio da Serra, como muita gente acha, né? Adeus a Silvio Berlusconi, cambiou a política e a Itália. O corpo dele será levado a Arcore. Arcore é a cidade onde o Berlusconi morava há muitos anos, né? Meloni, que é a premier da Itália atualmente, chamou o Berlusconi de um combatente. Vamos lembrar que a Meloni é uma política de extrema-direita, né? E estava alinhado ao berlusconismo nos últimos tempos, apesar de não ser exatamente... O partido dela não é exatamente o partido do Berlusconi, mas o partido do Berlusconi estava alinhado ao governo, ajudando a compor a maioria, lembrando que a Itália é um país parlamentarista, né? Então aqui o Corriere della Sera dá várias manchetes sobre isso, a família, né, indo ao hospital. Aqui tem também o pronunciamento oficial, né,
da Meloni sobre o Berlusconi, e aí as várias vidas do Berlusconi, né? Assim, a gente tem processos judiciais, tem futebol no meio, o Berlusconi foi dono do Milan por muitos e muitos anos, né? Tem processos por corrupção, tem envolvimento de um assessor direto do Berlusconi com a máfia italiana. Isso é um processo que andou por muitos anos na justiça italiana. Esse assessor foi condenado, inclusive, né, por fazer parte de uma espécie de tratativa entre a máfia e o Estado a partir dos anos 90, né? Você tem envolvimento do Berlusconi com garotas de programa, um processo do qual, inclusive, ele foi condenado, né? Na época de 2008 a 2011, mais ou menos, eu morei na Itália, acompanhei muito o governo Berlusconi na época, né? E teve, inclusive, envolvimento de uma garota de programa brasileira, né, na época. Então, assim, é uma vida uma vida múltipla, digamos assim, que o Corriere della Sera hoje coloca aqui praticamente a sua capa inteira, né? É raro ver um jornal italiano fazer isso, né? Para quem está acompanhando, para quem está vendo o vídeo aí, ó, olha o tamanho da capa, né? Geralmente esses segundos destaques aqui já são de outros assuntos. Isso aqui é tudo, absolutamente tudo, sobre o Silvio Berlusconi, né? Até imagens dele aqui quando ele era cantor de navios de cruzeiro, né? Um pouco assim que ele começa a sua carreira, né, midiática aí. As suas relações com o futebol, as suas relações com chefes de Estado também, né? Era um cara que tinha relações profundas com Putin, né? Tinha relações profundas com o Gaddafi, antes do Gaddafi ser assassinado, né? Então era um cara que tinha relações profundas aí com várias pessoas bastante controversas no mínimo, né? Então a capa do Corriere della Sera hoje quase que inteiramente dedicada a Silvio Berlusconi. Vamos dar uma olhada lá na capa do jornal La Stampa, que é um jornal editado na cidade de Torino. Adeus Cavalieri é a mensagem principal aqui, a manchete principal do La Stampa. Silvio Berlusconi é morto a San Raffaele. San Raffaele é o hospital, né? O funeral será aqui, informação do La Stampa, no Duomo de Milão, que é a principal, quem já visitou Milão, né, conhece lá a principal catedral da cidade, o Duomo de Milão. O funeral, tá anunciando aqui, o La Stampa vai ser no Duomo, na igreja, tá? Meloni diz aqui de novo a premier italiana, né? Com ele a Itália aprendeu a não se dar por vencida, né? Claro que a Meloni vai fazer toda uma elegia, uma ode ao Berlusconi, né? Salvini, que é um dos líderes da extrema-direita na Itália também, né? Grande italiano. Bossi, que é outro líder da extrema-direita na Itália, um irmão, né? Então aqui o La Stampa escolhe pegar falas, principalmente de personagens da extrema-direita italiana, para falar do Berlusconi. Obviamente não vai sair coisa ruim da boca dessas pessoas, né? O PD, que é o Partido Democrático, manda para a direção do partido do Berlusconi um sinal de respeito, é um pouco mais diplomático, né? Um pouco mais republicano, mas não vai elogiar o Berlusconi. Então aqui o La Stampa também deixando vários dos seus espaços, né, na capa pro Berlusconi. Aqui a segunda parte tratando mais de família, de futebol, né? Lembrando que o Berlusconi foi dono do Milan durante muitos anos e nos últimos tempos aí tinha vendido o Milan, né, para um outro empresário, se eu não me engano, um empresário asiático, e tinha comprado o clube de futebol Monza, né, lá na Itália também. E o La Stampa também, né, deixando praticamente toda a capa aqui dedicada ao Silvio Berlusconi. De novo, não é nada comum que os jornais italianos dediquem tanto espaço assim a uma notícia só. E claro, né, como jornalistas sabemos, né, quando são personagens históricos que enfrentam uma doença terminal, como era o caso do Berlusconi, dá muito mais tempo de você deixar muito material de arquivo preparado para quando essa pessoa venha a falecer. Isso é normal e natural na imprensa, né? A imprensa não se pega desprevenida em casos como o do Berlusconi. Por curiosidade, vamos dar uma olhada também na capa do jornal Gazeta dello Sport, né? Que é um jornal basicamente de futebol, né? É um jornal de esporte, mas basicamente cobre futebol na Itália, é a principal cobertura deles. E claro, o Berlusconi também está na capa aqui. E aqui no Gazeta dello Sport, claro que vai ter uma cobertura mais benéfica e elogiosa do Berlusconi, porque também não é um jornal que vai fazer crítica política, é um jornal muito mais de celebração e festa. Então aqui está a foto do Berlusconi com os vários títulos que o Milan ganhou enquanto ele era
O presidente do Milan foi presidente do Milan nos anos 80, até mais ou menos uns 10 anos atrás. Né? Morre Silvio Berlusconi, intitula aqui também o jornal Gazzetta dello Sport. Rapidamente, vamos dar uma olhada na capa do Le Monde Diplomatique, lá na França, para ver se, claro, essa notícia saiu das fronteiras italianas, e claro que saiu, né? Silvio Berlusconi, a maior figura da direita italiana, morreu, diz aqui a principal manchete do Le Monde Diplomatique, e claro que aqui vai ter uma cobertura mais extensa, no sentido de ser um pouco mais crítica também do que a cobertura dos jornais italianos. Né? A cobertura dos jornais italianos, nesse momento, vai ter uma tendência um pouco mais favorável ao Berlusconi, digamos assim. Lá na capa do jornal inglês The Guardian, também, principal manchete, Silvio Berlusconi, former Italian Prime Minister dies. Então, ex-primeiro-ministro italiano morre aos 86 anos. Está aqui uma foto do Berlusconi no principal espaço do jornal inglês The Guardian. E o que eu queria falar para vocês que se relaciona ao Brasil, né, o grande fazedor de políticos de extrema-direita, assim que eu vi a notícia hoje de manhã, eu lembrei de uma nota publicada na revista Veja. Prestem atenção nisso aqui, duas notas importantes publicadas na revista Veja em 2015, quando no Brasil não se falava em bolsonarismo ainda. O Bolsonaro era um deputado que vinha sendo eleito há muitos anos, mas ninguém sequer imaginava que esse cara poderia vir a ser presidente da República. Então, quando a gente volta às raízes do bolsonarismo, e muita gente tem estudado, né, esses movimentos de extrema-direita pelo mundo, é importante, volta e meia eu lembro disso aqui, nos programas que eu faço, nos programas que eu participo. É importante lembrar de onde veio a semente desse tipo de política no mundo todo. E isso funcionou no Brasil, funcionou nos Estados Unidos também. A gente vai ver o Trump falando do Berlusconi também. Olha aqui, ó. Publicado em 21 de agosto de 2015. Berlusconi à brasileira. O que é que noticiou a revista Veja na época aqui? Nas conversas para convencer possíveis apoiadores de sua candidatura à presidência, 2015, tá? Jair Bolsonaro tem citado um exemplo europeu, Silvio Berlusconi. Bolsonaro diz que, a exemplo da Itália, o Brasil também estaria pronto para um presidente ultraconservador. Isso aqui eram conversas que o Berlusconi tinha, que o Bolsonaro tinha, na época, em 2015, muitas delas eram feitas em Porto Alegre, porque o Bolsonaro era levado pelo Onyx Lorenzoni para Porto Alegre, foi um dos grandes polos iniciais desse bolsonarismo, que a gente viu depois, né? Foi Porto Alegre, graças ao Onyx Lorenzoni. Então, quem quiser agradecer o Onyx, pode agradecer o Onyx Lorenzoni pelo bolsonarismo, tá? Parabéns, viu, senhor Onyx? E o Berlusconi era citado nominalmente pelo Bolsonaro. E isso, na época, parecia uma loucura, né? Parecia que não, né? No fim das contas, a gente viu que sim. E não só também. Olha aqui, ó. 2015 também. Setembro de 2015, também notícia na revista Veja. Donald Trump, Silvio Berlusconi é um homem do bem. Lá em 2015, também o Trump, assim como o Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, assim como o Bolsonaro aqui no Brasil, usavam o Berlusconi como um grande modelo de política da extrema-direita pelo mundo. E, de fato, a gente viu depois aqui, né, comparando muito do que eu vi na Itália quando eu morei lá e acompanhei o governo Berlusconi, acompanhei o auge desse governo Berlusconi, quando o Berlusconi até foi processado, teve os escândalos com as garotas de programa, teve o caso Delutri, que era esse caso desse ex-assessor dele envolvido numa tratativa do Estado com a máfia, que depois acabou sendo condenado de fato, né? Teve, inclusive, aquele momento que o Berlusconi foi agredido na saída de um comício, não sei se vocês vão lembrar disso, que uma pessoa agrediu ele com uma réplica do Domo de Milão, que é justamente onde o Berlusconi onde vai ser o funeral hoje, onde vai ser velado hoje, né? Um cara conseguiu atingir o Berlusconi com uma réplica do Domo de Milão, feriu ele bastante na face e tal. Foram os anos do auge da loucura, né, do berlusconismo na Itália, e esses políticos de direita, de extrema direita no mundo todo olhavam para aquilo como um grande exemplo a ser seguido. E depois a gente viu o que aconteceu no Brasil. Eu me lembrava de várias coisas que o Bolsonaro falava, eu me lembrava do Berlusconi. O Berlusconi é um cara também que falava sobre comunistas, chamava os juízes e os procuradores que perseguiam ele de comunistas, né? Então esse mesmo assunto veio para o Brasil aqui durante a campanha de 2018. Então eu via muito claramente ali em 17, 18, uma réplica
do que tinha sido o berlusconismo na Itália. Claro que no Brasil, com tons mais militaristas, porque na Itália não tinha muito esse tom, né? O Berlusconi tinha vários fascistas ali que eram aliados dele, né? Tinha um político também que era o Gianfranco Fini, que era o fundador de um partido pós-fascista na Itália, né? Que foi muito aliado do Berlusconi, que foi ministro do Berlusconi, o Inácio Della Russa também, que foi ministro do Berlusconi, que até hoje é um político neofascista, tem efígie do Mussolini no escritório político dele. Já saiu matérias onde ele mostra isso, né? Fala até hoje, né? Sobre o Mussolini. Então, o Berlusconi, por seu lado, tinha essa aliança lá, né? Com os fascistas, e o Bolsonaro, por seu lado, tinha a sua aliança cá com os militares golpistas de 64 e os torturadores também, né? Fazendo isso, inclusive, no seu voto oficial pelo impeachment da Dilma em 2016. Então, para a gente lembrar, a importância do Berlusconi não é uma coisa só local, só regional, não é uma figura somente italiana, é uma figura que influenciou aí políticos na França, políticos na Alemanha, políticos na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina como um todo, tá? Então, por isso, a importância do Berlusconi hoje e da morte da Segunda República, como estão chamando os italianos, aos 86 anos. Então, portanto, Silvio Berlusconi será velado lá no Duomo de Milano. Muito bem, vamos lá então para mostrar o que o New York Times está falando aqui sobre o Donald Trump, já que a gente está falando dele aqui, né? Vamos fazer um link muito rápido. Para quem não acompanhou, aí no feriadão, o Donald Trump foi indictment nos Estados Unidos, não é indiciado, tá, gente? É denunciado, não existe a figura do indiciamento nos Estados Unidos, tá? Então a gente às vezes traduz, na pressa traduz errado, né? Mas o Trump indictment, né? Na verdade é a denúncia, tá? O Trump foi denunciado por vários crimes lá nos Estados Unidos, né? Entre eles, o principal desses crimes por ele ter levado para casa documentos secretos do governo americano, subtraiu esses documentos enquanto era presidente dos Estados Unidos, levou esses documentos para casa. Quando descobriu-se que eventualmente ele estaria com esses documentos, ele mentiu, dizendo que não estava com os documentos, e depois descobriu-se que de fato ele estava com esses documentos de modo ilegal. O que é que são esses documentos? São documentos sobre o programa nuclear dos Estados Unidos, tá? Isso aqui é o que traz o New York Times hoje, tá? As potenciais vulnerabilidades dos Estados Unidos e de alguns de seus aliados em casos de ataques militares e também planos para uma possível retaliação dos Estados Unidos em caso de um ataque externo. Então, o Trump pegou... Inacreditável. Ai, eu lembro do Berlusconi, eu olho para a cara do Trump, eu lembro do Berlusconi na hora, né? O Trump levou para casa documentos secretos dos Estados Unidos que tratam do programa nuclear americano, de possíveis fragilidades dos Estados Unidos em relação a ataques e também de alguns aliados, e como os Estados Unidos poderiam organizar uma contraofensiva militar em caso de algum ataque estrangeiro. O Trump está muito enrolado em relação a isso, né? E o que pega muito para ele também, segundo o New York Times aqui, é que essas denúncias elas são críticas também porque elas vêm muito, em parte, graças à colaboração de um ex-advogado do próprio Trump, tá? É um cara chamado Ivan Corcoran, né? Ele foi contratado pelo ex-presidente depois do ex-presidente ter que responder a um processo, né, no Departamento de Justiça em relação aos documentos classificados, mas agora ele pode se tornar uma testemunha-chave contra o Trump, né, porque já deu declarações e já participa desses eventos judiciais, dando declarações mostrando indícios e provas contra o Donald Trump. Lembrando que no ano que vem teremos eleições nos Estados Unidos. Segundo o que já mostramos aqui, inclusive, né, no Desperta, pesquisas que têm saído nos Estados Unidos, não há, por enquanto, candidato tão forte quanto Donald Trump para vencer as primárias do Partido Republicano nos Estados Unidos, né? Existem outros candidatos se lançando aí, tentando pegar esse rescaldo do trumpismo, mas, por enquanto, o Trump ainda é a figura central para tentar, de novo, vencer as eleições nos Estados Unidos. Então, eventualmente, esses processos para o ano que vem podem tirar o ex-presidente, né, da corrida presidencial
para tentar vencer o Joe Biden, que vai para a reeleição, sem dúvida, né? Muito bem, então essas são as duas manchetes mais importantes que estão lá na capa hoje do New York Times, que também, claro, dá destaque para Silvio Berlusconi, né? Vamos lá, rapidamente também o New York Times hoje fala sobre a contraofensiva ucraniana. Segundo o New York Times, a Ucrânia está falando que está tendo alguns pequenos avanços no fronte da guerra. Quem não acompanhou também, durante o feriado, né, de quarta para quinta-feira, na verdade, a Ucrânia lançou, de fato, o que vinha já postergando há uns bons meses, o que seria a sua grande contraofensiva contra a Rússia. Qual é o grande movimento que a Ucrânia faz agora? A Ucrânia, primeiro, ela vinha retardando esse movimento, porque já falamos aqui no Desperta várias vezes, né? Estava com um déficit de armamento e munições, tá? Então, nos últimos meses, os Estados Unidos e a Europa armaram fortemente a Ucrânia, mandaram tanques alemães para lá, estão mandando aviões americanos para lá, mandaram munições para lá também, né? As fábricas de munições dos Estados Unidos estão na sua produção máxima, as fábricas de munições na Europa estão na sua produção máxima, isso tudo graças, claro, à guerra da Ucrânia. Também os estoques nacionais de países da Europa foram usados para mandar munição para a Ucrânia. Claro que os países europeus não abaixaram seus estoques no nível que seja perigoso para eles próprios, né? Mas pegaram parte dos seus estoques e enviaram para a Ucrânia. E agora a Ucrânia decidiu fazer uma contraofensiva. Qual o grande objetivo? Tentar empurrar os russos de volta para o seu território original, o território antes da invasão russa à Ucrânia. Isso, claro, não está acontecendo de fato nesse momento. O que a Ucrânia está dizendo é que está conseguindo alguns leves avanços em alguns frontes. Por outro lado, claro que a Rússia também está dizendo que está destruindo os tanques alemães, os Leopard, que foram mandados para lá, né? Falou nesse final de semana que já destruiu uma dezena de tanques alemães e está conseguindo segurar as suas linhas defensivas. Lembrando que a Rússia fez linhas defensivas com campos minados e várias outras estratégias de guerra nessa nova linha de fronteira que a Rússia avançou dentro do território ucraniano nos últimos meses. Então, por enquanto, minha sugestão, olhar e esperar, porque informação de fronte de guerra a gente não tem nenhuma confiabilidade, nem do que vem da Ucrânia, nem do que vem da Rússia. São pouquíssimos jornalistas que estão cobrindo o fronte dessa guerra. Na verdade, eu acho que não tem nenhum, tá, jornalista, de fato, de alguma imprensa que a gente possa saber que está ali cobrindo de algum modo, não imparcial, mas olhando aquilo de algum modo que não seja pura propaganda russa ou pura propaganda ucraniana, tá? Então a gente não tem a imprensa cobrindo essa guerra, até porque esse fronte dessa guerra é um fronte muito violento. A imprensa no mundo todo, há uns bons anos, não manda mais jornalistas para os frontes de guerra, é muito raro quem manda, tá? O Guardian manda, o New York Times às vezes manda, a CNN às vezes manda, mas é cada vez mais raro, a imprensa não arrisca mais mandar jornalistas para o fronte imediato dessas guerras. Então, por enquanto, não sabemos exatamente o que está acontecendo nessa contraofensiva ucraniana. Vamos ter que deixar os dias passarem, as semanas passarem, para a gente entender um pouco melhor para que lado essa contraofensiva está caminhando. Muito bem, gente. Lá na Bloomberg Linha, site de economia editado no Brasil, é o ninho mais intenso, assombra CEOs dos Estados Unidos com risco de caos climático. Estamos falando sobre o clima neste programa quase todos os dias, né? Ou quase sempre que tem notícia. Então, preste atenção nisso aqui, tá? Porque os senhores do mercado estão preocupados agora com algo que eles não podem controlar, né? E não podem manipular também. Então, de fato, é algo que está chegando a incomodar o negócio dessas pessoas, né? Os principais executivos dos Estados Unidos passam cada vez mais tempo discutindo algo completamente fora do seu controle, o clima. Durante o segundo semestre, o tema foi discutido nas teleconferências de resultados das empresas do S&P 500, mais do que em qualquer outro período desde 2019, segundo dados compilados pela Bloomberg. Essas empresas são as 500 empresas mais importantes cotadas em bolsas nos Estados Unidos, tá? O índice do Standard & Poor's, como se chama, né? E não são apenas comentários dos executivos, as perguntas de analistas relacionadas ao clima mais do que dobraram em relação ao primeiro trimestre, mostram os dados.
Esse interesse renovado em questões meteorológicas é resultado dos temores dos investidores com a previsão de chegada de um El Niño destrutivo já no mês que vem, na esteira de meses de tempestades intensas e neve que causaram danos extensos nos Estados Unidos. O aumento da preocupação com o clima é generalizado em todos os setores da economia americana, mostram os dados, mas é mais pronunciado entre empresas de serviços públicos e de consumo, ilustrando o amplo impacto econômico do clima extremo. Mas esse impacto, claro, está longe de ser homogêneo. Por um lado, a fabricante de tratores e colheitadeiras Deere, né, no Brasil conhecida como John Deere, né, conta com condições úmidas para impulsionar a demanda dos agricultores após secas nas safras passadas. E a elétrica Pinnacle West se beneficiou recentemente de um longo período de frio no Arizona, que aumentou a demanda por aquecimento. Então aqui mostra, claro, que enquanto tem gente chorando, tem gente ganhando dinheiro vendendo lenço, né? Mas, no geral, essa notícia aqui é importante, por quê? Porque mostra que talvez, enfim, os senhores do capitalismo, os senhores do grande mercado, os senhores das finanças entenderam que o clima não vai ser controlado pela vontade deles, que não será rápido para a gente reverter o que está acontecendo no mundo hoje, se é que será revertido nas próximas décadas, e isso vai impactar diretamente, de modo negativo, a maioria dos negócios. É claro que a empresa aqui do Arizona ficou muito feliz que teve um frio extremo nos Estados Unidos, porque vai vender mais aquecedor. Mas a economia, no geral, não vai funcionar com esses eventos extremos do clima. E essa é a preocupação desses grandes empresários a partir de agora, né? A última vez que o clima pesou tanto para executivos e analistas nos Estados Unidos também coincidiu com um El Niño, em 2019. O fenômeno ocorre quando o Pacífico Equatorial se aquece e reage com a atmosfera, influenciando os padrões climáticos em todo o planeta. Este ano, o El Niño pode trazer um dos verões mais quentes já registrados na América do Norte, onde a estação começa no final de junho. Tempestades mais intensas em todo o mundo e trilhões de dólares de atividade econômica perdida. Talvez, finalmente, como diz o Ailton Krenak, essas pessoas vão entender que não dá para comer dinheiro, né? Não dá para se trancar num cofre para comer dinheiro. Essa foto aqui é uma das tantas fotos, eu não sei se vocês acompanharam no feriado no final de semana, que ficou famosa. Isso aqui é a cidade de Nova York, tá bom? E isso aqui que vocês estão vendo não é um filtro de Instagram. Essa zona toda aqui, ó, em amarela e laranja, isso aqui é fumaça que vem de queimada por causa da seca, né? O primeiro-ministro canadense já falou que teremos esse ano um dos piores anos de queimadas na história do Canadá, justamente por conta do clima, e essa fumaça tomou conta de Nova York, de toda a região. Nova York foi considerada nesse final de semana a cidade mais poluída do mundo. O prefeito de Nova York disse para as pessoas ficarem em casa, quem fosse sair para a rua, que usasse máscara. Vocês estão vendo aqui um cidadão caminhando de máscara. Os hospitais começaram a ter muito mais atendimentos do que o normal e os efeitos de curto e médio e longo prazo para a saúde das pessoas já estão sendo verificados pelas autoridades de Nova York. Isso aqui é um evento climático extremo, as queimadas no Canadá, mas que notem, essas queimadas vão terminar, né? Isso aqui é uma coisa que aconteceu e acaba. O que os executivos aqui ouvidos pela Bloomberg estão falando é que talvez essa coisa aí dos ecochatos, né, desse pessoal que vem falando que a gente tem que cuidar do planeta, tenha algum impacto trilionário nos mercados em geral e não só para eventos pontuais como esse aqui. É claro que essa fumaça ela vai se dissipar, mas não é só disso que se está falando não, né? Então, atenção, porque as coisas são complicadas, não são de resolução de curto prazo, e quem vem falando nisso há um bom tempo precisa ser finalmente ouvido. Também ligado a isso, Lula recebe chefe da Comissão Europeia nesta segunda e deve discutir meio ambiente e acordo com o Mercosul. Ursula von der Leyen estará em Brasília nesta segunda-feira. Acordo entre blocos é negociado desde 1999 e a Europa tem falado em acelerar a sua conclusão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá
nesta segunda-feira em Brasília com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Além do encontro com Lula, a presidente da Comissão Europeia deve se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Segundo Itamaraty, durante a visita ao Brasil, a presidente da Comissão Europeia deve dar temas como: qual é o primeiro tema a ser abordado? Meio ambiente. Isso aqui não estará mais de fora, gente, de nenhum acordo comercial no mundo. A China coloca isso em primeiro lugar hoje. A China, né? Talvez até hoje seja um dos maiores países, com certeza, poluidores do mundo, mas cada vez mais colocando isso na mesa de negociações, seja com boas intenções, seja usando o fator meio ambiente para aplicar punições nos acordos. De todo modo, dos dois lados, o fator meio ambiente sempre está na mesa de todos os acordos que estão sendo feitos hoje no mundo. Se o Brasil não prestar atenção nos próximos anos, nós veremos o Brasil ser boicotado na arena internacional, vendendo menos produtos para outros países, exportando menos. Então, inclusive você aí, que não está nem aí para isso, né? Que está aí criando seu boi, né? Plantando seu milho, plantando sua soja, que não está nem aí para isso, que se dependesse de você, derrubava mais ainda, que derrube tudo, que planta até onde dá, que bota a Amazônia para baixo, você também será prejudicado. Você também será prejudicado. Tá? Então, atenção, isso aqui está em todas as arenas, em todos os fóruns de discussão. Meio ambiente não é mais, como era antigamente, um bônus para você fazer relações públicas com a população, dizendo que está cuidando e replantando floresta. Não, agora é essencial nas mesas de negociação. Querem ver aqui, ó, 20 anos depois das conversas, deixa eu pegar uma outra parte aqui. Ó. O G1 também apurou que um dos principais entraves na conclusão do acordo, olha aqui, ó, um dos principais, a gente já vai ver por quê, né? Um dos principais entraves na conclusão do acordo é a questão ambiental no Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já declarou que atuará para tentar destravar o acordo e concluir as negociações. Marina Silva, que na semana passada, lembremos, perdeu muito do seu poder no Ministério do Meio Ambiente com a aprovação da MP dos ministérios, né? O governo brasileiro entende, por exemplo, que a inclusão de eventuais sanções em caso de descumprimento de metas ambientais deve ser revista, incluindo, por exemplo, a chamada reciprocidade, o que vale de sanção para o Mercosul também vale para a União Europeia. Ou seja, a União Europeia está tentando impor sanções para o Brasil caso, depois do acordo assinado, o Brasil não cumpra metas ambientais. O que o Brasil vai fazer? Vai tentar fazer uma reciprocidade com a União Europeia. De todo modo, é muito difícil que os países europeus abram mão de tentar impor sanções ao Brasil caso nós não cumpramos as nossas metas ambientais. De novo, isso é feito para o bem e para o mal. É claro que os europeus não são tolos e vão tentar fazer sanções contra o Brasil e contra qualquer outro país no mundo, caso metas ambientais não sejam cumpridas. Mas também, obviamente, há uma parte dos políticos europeus que estão de olho na crise climática. Tá? A gente não tem só hipocrisia nessas negociações, tem as duas coisas. Né? Ligado a isso, manchete principal da Folha de hoje, Brasil desmatou mais de 5.200 campos de futebol por dia em 2022, diz relatório. O desmatamento no Brasil chegou em 2022 a 2 milhões de hectares perdidos nos 6 biomas. Isso equivale a 13 vezes a área da cidade de São Paulo, ou quase o estado inteiro do Sergipe. Isso aqui são dados de 2022, último ano do governo Bolsonaro. Por isso que falamos que o governo Bolsonaro tem as suas consequências nefastas de longo prazo. Eu vou repetir aqui, em 2022, o Brasil desmatou o equivalente a 13 vezes a área da cidade de São Paulo. Tá? Cerca de 91% da derrubada aconteceu na Amazônia e no Cerrado. Caatinga, Pampa Gaúcho e Pantanal também registraram aumento. A agropecuária é, claro, o principal vetor do desmatamento, respondendo por 96% da destruição.
Garimpo e mineração representam, respectivamente, 0,28% e 0,5%, né? Lembrando que garimpo, o grande problema do garimpo não é desmatamento, né? O grande problema do garimpo é poluição do bioma, né? Principalmente através da água, né? Sabe o quanto foi derrubado em terras indígenas e quilombolas? 1,4%. Então, assuntos como demarcação de terra indígena e marco temporal não tem a ver apenas com, e claro que isso é fundamental e importante, você dar a terra de volta, eventualmente, às pessoas que foram contas dela. A grande questão é que terras indígenas e quilombolas são protegidíssimas contra o desmatamento, porque aquelas populações sabem da importância da floresta. Quanto menos populações indígenas você tem em um território cuidando da floresta, mais desmatamento você tem. Isso aqui são dados científicos. Pouco importa se você gosta deles ou não, né? Porque tem gente que assiste o Desperta que não necessariamente concorda com o que a gente coloca aqui, né? Mas, assim, a sua opinião, nesse caso, ela é irrelevante. Isso aqui são dados científicos, tá bom? A Mata Atlântica foi o único bioma que não apresentou aumento de desmatamento entre 21 e 22, mas ficou estacionada na casa dos 30 mil hectares perdidos, número alto para o bioma, que hoje tem 1/4 de sua cobertura original. Os dados são do relatório anual do Sistema de Alertas de Desmatamento SAD, do MAP Biomas, publicado nesta segunda-feira. A plataforma reúne universidades, ONGs e empresas de tecnologia para análise e produção de dados sobre desmatamento e fogo. E aí tem uma série histórica aqui, né? Amazônia e Cerrado concentram a maior parte da área desmatada e vemos aqui que durante o governo Bolsonaro a coisa só foi de mal a pior, né? De 2020 para 2019 cresceu bastante, de 2021 para 2020 cresceu um pouco, mas já era um nível alto, e 2022, último ano do governo Bolsonaro, o ano da desforra, o ano de passar boiada, o ano de passar o trator, o ano do senhor Ricardo Salles, né? O aumento foi também absurdo, né? Ligado a isso, lá no UOL, o Carlos Madeiro, repórter de lá, em cima desse mesmo estudo, fez uma manchete ampliando a área de desmatamento, não só para 2022, mas colocando aqui todo o governo Bolsonaro. A área desmatada durante o governo Bolsonaro equivale a 144% do estado do Rio de Janeiro. Dados consolidados apontam que o Brasil contabilizou 6,6 milhões de hectares desmatados ao longo de todo o governo Bolsonaro, entre 2019 e o ano passado, o equivalente a uma área 1,4 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Então, de novo, durante todo o governo Bolsonaro, o Brasil perdeu em desmatamento causado basicamente pela agropecuária. 96% da responsabilidade por fazer desmatamento do Brasil, material, derrubar árvores, é da agropecuária. Não importa se você gosta do dado ou não, né? Se você não gosta, vai ficar não gostando, tá? Isso aqui é cientificamente comprovado. O Brasil perdeu o equivalente a quase 1,5 estado do Rio de Janeiro em termos de área. Tá bom? Então você olha no mapa agora aí, depois de terminar o programa, você dá uma olhada no mapa do Brasil, você vê o tamanho do estado do Rio de Janeiro e pensa, isso aqui nós perdemos em mata original no Brasil durante o governo Bolsonaro. Multiplique aquilo por 4 governos iguais do Bolsonaro, vocês terão e teremos nós a dimensão do estrago rápido que um governo como o governo Bolsonaro pode fazer e que vai influenciar na vida de todo mundo, né? Em quem votou e em quem não votou nele. O relatório com os dados de 2022 foi divulgado nesta madrugada pelo MAP Biomas, né, a plataforma, como já dissemos aqui, que reúne ONGs, empresas e universidades e que monitora o desmatamento no Brasil. O que diz o relatório? Tem um resuminho aqui para a gente ter na nossa cabeça, na nossa cola aqui, ó. O desmatamento cresceu em 5 dos 6 biomas brasileiros em 2022, na comparação com 2021, com exceção apenas da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, lembremos que ainda é uma mata muito residual no Brasil, tem pouquíssimas áreas, essas áreas ainda são áreas bastante protegidas, né? Onde cresceu o desmatamento? Amazônia, Cerrado, Pantanal, Pampa Gaúcho e Caatinga tiveram altas.
Os maiores aumentos ocorreram nos biomas Amazônia e Cerrado, que juntos respondem por 90% da área desmatada no país em 2022. Dos 5.570 municípios brasileiros, 62% tiveram alertas de desmatamento no ano passado. Ou seja, 6 em cada 10 municípios brasileiros tiveram alertas de desmatamento no ano passado, em 2022. O município de Lábrea, no Amazonas, com 62 mil hectares desmatados, superou a área desmatada do município de Altamira, que tradicionalmente é um município onde tem muito desmatamento, né? Aliás, Altamira campeão de área desmatada nos últimos 3 relatórios. E aí aqui, para vocês terem uma ideia também, de novo, os gráficos mostrando a área desmatada durante o governo Bolsonaro só aumentou, né? Teve um aumento pequeno de 20 para 21, mas lembrando que 20 já era um nível de desmatamento bastante alto, né? Assim como em anos passados, o estado do Pará liderou o ranking de 2022, com 22% da área desmatada, seguido pelo estado do Amazonas, lembrando que os dois estão em zona de Amazônia Legal, né? É no sul do Pará que se concentra o maior desmatamento causado pelo garimpo. Entretanto, apesar dos grandes danos, esse tipo de mineração respondeu por apenas 0,3% do total de supressão da vegetação nativa em 2022, lembrando que garimpo tem outros danos ambientais que não é necessariamente o desmatamento, né? O garimpo ele age basicamente nos rios, né? Poluindo a água local. Segundo o relatório, então, de novo aqui, a agropecuária lidera e responde por 95,7% do total do desmatamento no Brasil em 2022, consolidando-se como o setor que mais destrói o meio ambiente. E aqui reforçando, né, que as áreas indígenas e as áreas quilombolas são as grandes unidades de conservação e as grandes protetoras da floresta no Brasil. Então, reforçando, marco temporal e demarcação de terras indígenas não tem a ver apenas com fazer justiça em relação às pessoas que são os originários e os proprietários originais das terras. Áreas indígenas e áreas quilombolas mantêm a floresta em pé. Isso aqui já é sabido, já vem de outros estudos, mas é importante a gente ter uma atualização desse estudo publicado na madrugada de hoje, né? O relatório também chama atenção para a necessidade de maior fiscalização. Em 2022, mais de 99% da área desmatada no Brasil tiveram pelo menos um indício de irregularidade. Ou seja, todas, né? Pelas leis brasileiras, é obrigatório ter autorização para desmatamento legal no Brasil. O documento aponta ainda que as ações de autuação e embargo realizados pelo IBAMA e pelo ICMBio até maio de 2023 atingiram apenas 10% da área desmatada identificada entre 19 e 22. Muito bem. É isso. Seguiremos cobrindo aqui emergência climática, né? Vamos lá, então, rapidamente para a capa do Diário do Centro do Mundo. Ex-assessor de Arthur Lira deu apoio operacional a casal que entregava dinheiro vivo em Alagoas, diz a PF. Um relatório da Polícia Federal aponta que Luciano Cavalcante, investigado por integrar um esquema de compra de kits de robótica, deu apoio operacional a um casal de Brasília que entregava dinheiro vivo durante passagem por Maceió, capital de Alagoas. As informações são do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, aqui replicadas pelo DCM. O ex-assessor do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, emprestou um carro de alto padrão para os operadores do esquema se locomoverem durante 5 dias em janeiro deste ano. Cavalcante foi exonerado do gabinete da liderança do PP em 2 de junho, um dia após ser alvo da Operação Hefesto. Ele já havia trabalhado diretamente com Lira no passado. Esse cara, vamos lembrar, ele foi assessor direto do Arthur Lira durante muitos anos e depois acabou migrando para a liderança, para o gabinete da liderança do PP, do partido do Arthur Lira, né? Sua esposa e seu irmão foram empregados por indicação do presidente da Câmara na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Lembrando de novo que essa CBTU está no centro dessa investigação sobre esse esquema de corrupção que, por enquanto, não toca diretamente Arthur Lira, mas toca vários dos seus aliados e funcionários aí na política.
A caminhonete Toyota Hilux, usada pelos operadores durante a estadia na capital alagoana, está em nome do policial civil Murilo Sérgio Juca Nogueira Júnior. O agente também é investigado pela PF. Embora o veículo esteja em nome do policial, o casal devolveu o carro na casa de Cavalcante no final da viagem. Cavalcante esse, ex-assessor do Lira e assessor do PP, exonerado, lembremos, somente depois que as operações da Polícia Federal vieram à tona. No relatório, a Polícia Federal afirmou que Luciano Cavalcante e a esposa Gláucia Maria de Vasconcelos Cavalcante são, aspas, prováveis beneficiários finais do fluxo de dinheiro originado da Megalic, a empresa fornecedora de kits de robótica para municípios alagoanos. A polícia disse que os valores saíram da empresa, eram transferidos a pessoas jurídicas de fachada e usufruídos por meio da utilização do veículo Hilux e da magnífica casa construída em luxuoso condomínio, onde a grana era trocada e repassada, né? A Polícia Federal passou meses monitorando o passo a passo dos integrantes do suposto esquema e registrou em vídeos e fotos a atuação do grupo em cidades como Brasília, Anápolis, em Goiás, Goiânia e também Maceió. Os policiais identificaram que um casal fazia saques em dinheiro vivo e entregava esse dinheiro em diversos endereços. Em uma dessas atuações, Pedro Magno Salomão Dias e Juliana Cristina Batista Salomão Dias foram flagrados chegando à casa de Luciano Cavalcante, esse ex-assessor do Lira, em um condomínio de alto padrão em Maceió, para entregar o carro que usaram durante a estadia na capital. A PF acompanhou a viagem do casal durante toda a estadia em Alagoas. O objetivo, segundo o relatório, era registrar a ida de ambos a bancos da cidade para ver, em seguida, em quais locais eles entregariam os valores que estavam sendo sacados nos bancos. No primeiro dia em Maceió, o casal foi flagrado pelos agentes em 3 agências bancárias. Lá sacaram pelo menos R$115 mil. Então, essa investigação da Polícia Federal começou já aí há uns bons meses, ainda no governo Bolsonaro. Lembremos que isso é um escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, para a gente não esquecer que o governo que não tinha corrupção, o governo sem corrupção, isso é um escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, operado por essas pessoas todas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal agora, e que envolve todo o entorno do todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira. A investigação não chegou no Lira nominalmente, pelo menos por enquanto. Muito bem, vamos lá andar mais um pouquinho para encerrar aqui com algumas curiosidades importantes, para vocês terem também uma noção de como as coisas acontecem, né? Essa semana saiu uma notícia sobre os jovens mais ricos do mundo, né? Os jovens bilionários, né? E aí a Bloomberg Linha, de novo, eles aqui fizeram uma verificação em relação às fortunas e chegaram a uma conclusão que nada surpreende quem acompanha, né? O único empreendedor, o único entre os jovens mais ricos do mundo, o único que não é herdeiro, tá? Tem um só entre os jovens mais ricos do mundo que não seja herdeiro, tá? A Forbes divulgou, portanto, recentemente a lista das pessoas mais ricas do mundo. Entre elas, surpreendeu o fato de o mais jovem, o herdeiro da Ray-Ban, né? Não é só da Ray-Ban, é uma empresa que tem várias, né? Chamada Luxótica, mas simplificando, é a empresa que tem a marca da Ray-Ban também. O Clementine Del Vecchio tem apenas 19 anos, é um bilionário de 19 anos, né? E aí a Bloomberg chegou à conclusão aqui que dos 10 jovens mais ricos do mundo, somente um não é herdeiro. Tá bom? Então, para quem ainda tem dúvida se o capitalismo vai funcionar para você dá uma olhada nessa notícia aqui. Pergunta para o seu pai e para sua mãe se tem algum bilhão para passar para você como herança. Se não tiver, a sua chance caiu bastante, tá? Segundo esse levantamento da Bloomberg Linha. Duas notícias importantes sobre concentração de mercado, que são importantes também em relação ao que a gente estava falando antes, em relação à emergência climática. A Bunge está perto de assinar um acordo para adquirir a empresa Viterra, dizem fontes ouvidas pela Bloomberg Linha, o que vai criar uma mega empresa, como se a Bunge já não fosse uma mega empresa do setor, né? Mas possivelmente vai firmar um acordo para adquirir a empresa Viterra e o negócio criaria uma gigante capaz de competir com as maiores empresas agrícolas do mundo, ou seja, mais concentração nesse setor agropecuário que já é ultra concentrado,
possivelmente o mercado global de compra de sementes, por exemplo, né, de compra de grãos, né, de distribuição de grãos, vai ficar na mão da Bunge e de mais 2 ou 3 empresas, que basicamente são a Cargill e mais uma outra empresa americana sediada em Chicago, a Archer Daniels Midland. Então pensem que 3 empresas possivelmente passarão a controlar a imensa maioria dos grãos e dos alimentos que circulam pelo mundo, tá bom? É para aí que estamos caminhando. E uma última notícia aqui, sobre concentração também, nesse caso concentração bancária. Lembram da crise bancária que tivemos no começo desse ano, partindo de um banco lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e depois se alastrou por outros bancos americanos e acabou pegando também de surpresa um banco na Suíça, né? O Credit Suisse, que é um dos bancos mais antigos em operação no mundo. Pois bem, o UBS Banco concluiu a compra do Credit Suisse e cria um titã global na gestão de fortunas, mais concentração que vem depois de grandes crises. É o que a gente tem visto no capitalismo, né? Crise, concentração, e isso não acaba bem no geral, a não ser para quem está com esse dinheiro na mão. Últimas 2 notícias, a BBC News Brasil está trazendo aqui uma matéria interessante para quem quer saber porque tá tão caro viajar de avião no Brasil, tá? Então, por que viajar de avião no Brasil? Está tão caro, né? E uma das coisas que chama atenção, para além do custo da gasolina, de aviação e tal, né? É a questão das bagagens. Vocês lembram que lá em 2017 tiraram o direito de você viajar com uma mala despachada, dizendo que ia baratear o preço das passagens? Pois é. Ao mesmo tempo, diz a BBC News Brasil, além do valor das passagens, viajar de avião ficou mais caro porque muitos consumidores têm agora que arcar com cobranças extras, como, por exemplo, tarifa para despachar bagagem, em vigor desde 2017, que se tornou parte importante da receita das companhias aéreas. Então, quem caiu no papinho de que ia baratear o preço das passagens aéreas, porque você não precisaria mais pagar por bagagem se você não viaja com ela, parabéns de novo para quem acreditou nisso, né? E para fechar mesmo, notícia aqui da Deutsche Welle, OTAN prepara o maior exercício aéreo de sua história. Coordenada pela Alemanha, a manobra militar ocorrerá no espaço aéreo europeu e, claro, é um sinal para Moscou. Lembrando que 2 semanas atrás, o maior porta-aviões do mundo, porta-aviões americano, aportou no fiord de Oslo, na Noruega, também para fazer operações militares no Mar do Norte. Lembrando que a Noruega tem fronteira seca com a Rússia lá em cima no Mar do Norte, né? Então, a OTAN vai fazendo esses exercícios militares para pressionar a Rússia em relação à guerra da Ucrânia. Muito bem, gente, acabamos o Desperta de hoje. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí. Se você puder, pegue o link, dispare o link para os seus contatos e também agora vai começar o ICL Notícias, primeira edição. O link está nos comentários das redes sociais, seja lá a rede social que você estiver acompanhando, você pode pegar o link e seguir para o N1. Daqui a pouquinho, aliás, estarei lá no N1 também, comentando as notícias que acontecem hoje no Brasil e no mundo, tá bom? Voltaremos amanhã. Muito obrigado a todo mundo e tchau!